Cara, teve uma história sensacional. Conta aí. Eu tenho sorte, né? Que bom, né? A Netflix foi lançar um programa interativo do Bear Grylls. Ele saiu da Discovery e aí fez esse programa para a Netflix. E como é que funciona? Funcionava. Netflix é uma empresa gigante que manda dublar os seus conteúdos no mundo inteiro, em diversas línguas. Você vê ali nos créditos, né? Italiano, polonês, não sei o quê, chinês, japonês, coreano, né? Italiano, espanhol. Então, porra, não tem como os caras cuidarem de tudo. Então, eles contratam empresas que cuidam de dublar ao redor do mundo. E algumas empresas não estão necessariamente preocupadas como é que vai ficar essa dublagem. Então, tem empresa A, B, C, D. Esse aqui está com o preço mais barato, vai entregar na nossa data? Não, manda com eles. E o que aconteceu? E hoje mudou. A Netflix, ela criou um programa interno onde ela estabeleceu os seus parceiros de dublagem no mundo. Visitou. Então, vieram pessoalmente ao Brasil, visitaram 40 estúdios até escolher os estúdios que trabalhariam para elas. Então, hoje, a Netflix ainda contrata essas empresas que gerenciam o trabalho de dublagem, mas ela fala, só que você só vai gravar com um desses 7 aqui. Porque um desses 7 vai atender o que eu quero de segurança digital, de segurança física, de qualidade de áudio, de qualidade artística, de qualidade de tradução. Segurança digital deve ser um rolê... Nossa Meu, você não faz ideia, cara, que trampo desgraçado. A gente tava se matando lá na empresa, especialmente, coitada, a Aline, minha mulher. Nossa senhora, ela tava cuidando de uma parte disso que é simplesmente infernal. Porque nada pode vazar, tudo tem que ser protegido, e tem uns hackers filha da puta que quer pegar pra extorquir. É bem trampo. Mas enfim, a Netflix tem todo esse cuidado e hoje nós somos um desses parceiros. E aí o que aconteceu? O Bear Grylls foi cair num estúdio X e o que os caras fizeram? Foram gravar em outra praça, que não o Rio São Paulo, porque acaba sendo mais barato e é compreensível, né? Porque aqui tudo é maior, né? Tal. E aí eu comecei a falar. A cagada foi a seguinte: em vez de eles colocarem outra voz e pronto, estamos usando outra voz, eles colocaram um cara me imitando. Essa foi acho que a grande vacilo. Netflix não tá sabendo, manda dublar, tal, recebeu, supõe que vai usar a voz, né, já meio que estabelecida e tal. Soltaram um teaser no YouTube. E quem que é esse... Meu, o Wendel Bezerra da Tabajara? Meu, metendo pau, assim, e escrevendo meu nome. Pá, 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 pá. Aí, beleza. Tiveram que trocar as pressas, porque quando a Netflix soube, eles falaram... Exato. Porra, o que tá acontecendo? Eu sou a fucking Netflix, meu irmão. A gente não contrata o Wendel Bezerra da Tabajara. A gente contrata o Wendel Bezerra, caralho. Aí, deram lá, provavelmente, uma carcada brava e aí entraram em contato comigo. Eu tive que regravar assim mega às pressas, porque eu ia justamente para uma convenção dos Estados Unidos e já tinha uma reunião agendada pela Unidub, né, com o pessoal lá da Netflix. E aí foi legal, porque quando chega o dono de algum estúdio, qualquer que chega, é o fulano, dono do estúdio X. Quando a gente chegou lá, todo mundo, você que é o Wendel Bezerra. É você. Caralho, tu vai ler teu nome lá nos comentários do vídeo que eu soltei. Foi legal isso, porque aí eu também não consigo fugir de você. Me aproxima das pessoas e tal, guarda o teu nome. E fica uma história, porra. Exato. A gente teve que chamar esse cara aqui, porque a gente chamou outro cara, e eles não disseram aguentou o nível. Que 1 hora depois que o trailer foi lançado no YouTube, eles estavam em reunião. Porque acho que eles são muito atentos. No que deu a merda, eles já se reuniram. O que está acontecendo? O que foi, não sei o que e tal. Então isso é legal, eles têm uma preocupação muito bacana. Inclusive eu preciso registrar aqui nesse período de pandemia, a Netflix provavelmente deve ter sido a empresa que mais ajudou a dublagem
e se preocupou com o seu público. Cara, eles mandaram dezenas de microfones para o Brasil, microfones que você usa USB, para os dubladores gravarem de suas casas, porque nem todo mundo tinha, o dólar lá em cima, e quem tentou comprar já não achava mais. Então, cara, eles mandaram lá dos Estados Unidos caixas e caixas. Caixas e caixas de microfone. Que foda, mano. Laptops. Quer dizer, eu entendo por que eles fizeram isso, mas é muito inteligente da parte deles. E muitas empresas também poderiam ter feito e não fizeram. Eles demonstraram uma preocupação também humana. Do tipo, não, nós não vamos tirar ninguém de casa nesse momento aqui, mas a gente precisa atender o nosso público. Sim. E eles deram esses microfones? Sim, eu imagino que em algum momento talvez eles peçam de volta, eu não sei. Ou não, né? Ou não, exato. Eu acho até que talvez não faz sentido. Devolve agora, né? Mas assim, foi muito legal. Reuniões todas as semanas para saber como é que tá, não sei o que, e como é que tá aí no Brasil, e o lockdown, e não sei o que, e os atores, como é que tá o teu estúdio, como é que ele tá funcionando. Eles demonstraram... Netflix vindo pro Brasil foi a melhor coisa, né? Tem um concorrente pra Globo, tá ligado? De certa forma. Porque a Globo era o grande estúdio, era tudo de alta qualidade, mesmo ficava na mão dos caras. Mas o Netflix tem um poder pra vir aí, e isso é bom no final das contas, na minha opinião. É aquilo que a gente tava conversando, acho bom pra todo mundo. Sim. O próximo streaming que vier, o cara sabe que, vou ter que jogar aqui. E tem muita coisa com dublagem ruim chegando. Então, nesse aspecto, eu acho que a Netflix já foi inteligente. Porque eles ouvem muito os assinantes. E a galera comenta. E foi aí que eles perceberam, peraí, a nossa dublagem estão falando que não tá legal. E isso aqui não tá bom. Aí vamos para campo. E foram atrás de pessoas especializadas para contratar, você vai cuidar então de dublagem no Brasil. São brasileiros que cuidam do Netflix no Brasil? Como que é esse rolê deles, você sabe? Tem uma pessoa que cuida de maneira geral desse meio de campo com os estúdios, com as vozes, com o que está acontecendo, quais são os problemas, as dificuldades. A gente faz reunião toda semana. Tem outras pessoas em volta que auxiliam nisso, porque é muita coisa. Né? E tem a galera de fora. E nessa galera de fora tem brasileiros contratados, inclusive ex-dublador, porque o cara entende dublagem, ajuda no controle de qualidade. Cara, o trampo dos caras é muito admirável. E eu acho que eles estão mudando e ainda vão mudar mais ainda para melhor o mercado de dublagem. Porque você acaba profissionalizando. Era um pouco meio mambembe, meio, eu te conheço, você me ajuda. Agora quem escolhe a dublagem é o Zé, que tá trampando lá na Fox, na Warner, né? A coisa tá ficando mais profissional, ao ponto de não ter muito esse contato. Então, o cara que escolhe lá fora as vozes para um filme, ele não conhece ninguém. Ele vai pelo teste, pelo match de voz, pela tradução. Isso profissionaliza. E eles fazem de tudo mesmo, cara. Eles fazem de tudo para ajudar o estúdio a fazer um bom trabalho. E isso coloca os caras lá na frente. Então, a Amazon, sei lá, quem quer que seja, para brigar com esse público, vai ter que ter o mesmo grau de profissionalismo ou até maior. E isso é bom, né? Traz mais trabalho, eleva o nível, traz mais gente de qualidade pro mercado. Pra gente foi a mesma coisa quando a Twitch veio aí, e aí eles começaram a dar uns contratos pros criadores irem pra plataforma dele. Porra, foi a melhor época da nossa vida, tá ligado? Sei. Porque tinha dinheiro do nada. E o Flow existe só por causa disso. Do Facebook, tá falando? Foi o Facebook, Mas que é a Twitch que veio e que obrigou o Facebook putz, tem um puta mercado foda aí surgindo. Eu tenho que, pôr meu pezinho ali também. Salve Twitch. Salve Netflix, contrata a gente pra gente fazer o bagulho que a gente quer fazer. Então vou entrar pra Twitch também. Uma boa. Tem muita gente fazendo live. Mas você falou que trabalhou na Herbert Richard uma vez de rolê. Como que foi esse rolê aí? Cara, lá na Alamo a gente trampava pra Disney. A Disney trabalhava, se eu não me engano, com a Alamo e com a Herbert Richards. Que eram as maiores zonas do momento? Sim. E eu dirigia na Alamo, dirigia a maioria dos projetos da Disney. Eu dirigia lá na Alamo. E um dos projetos era o Lost. E tinha uma animação também que chamava Many Mãos à Obra. Tô ligado isso daí, pô. Era tipo uma imitação do Bob o Construtor, que também era eu que fazia. Aí, beleza. Tô lá dirigindo um negócio e tal. Naquela época, o dublador dublava o lance e os caras faziam o que quisessem, o que queriam com o produto.
Aí começou a ter um lance de contrato, porque um dublador entrou na justiça aqui, o outro entrou na justiça ali e tal. Aí as empresas falaram, pô, a gente precisa fazer um contrato de cessão de direitos, que senão esses caras vão processar a gente a vida inteira e, né? E eles estão no direito. Aí fizeram um contrato, a Disney elaborou o contrato deles e os paulistas não gostaram. Falaram, não, esse contrato tá... Começou uma treta. E aí os caras falaram, vamos parar de fazer produtos Disney. Né? Achando que, tipo, a Disney ia chorar. Né? Aí, como o Rio de Janeiro já tinha aceito, eles mandaram tudo pro Rio de Janeiro. E então o Lost, a terceira temporada em diante, já são outras vozes. E esse Manny Mãos à Obra, eu fazia o Manny, também foi pro Rio de Janeiro. Só que tinha uma música de abertura. E eu que tinha feito a adaptação da letra. E aí quando foi pra Herbert, não sei porquê, falaram, pô, chama o Wendell pra dirigir aqui, pra gente regravar a música e pra dirigir o primeiro episódio. Acho que pra situar os atores e tal, ó, a gente faz assim, a gente faz assado e tal. Regravou a música, eu dirigindo todo mundo. Então foi um dia na Herbert Richards que foi dirigindo isso e foi muito legal, porque naquela época exatamente não havia ainda muito essa união, vamos dizer assim, entre os dubladores, assim, Rio São Paulo, de se conhecer, então era muito engraçado. Toda hora alguém abria a porta, porque deviam falar lá fora, pô, tá o Wendell Bezerra lá dirigindo, tá? E toda hora alguém, oi, tudo bem? Opa, tá. E aí conheci muita gente, e foi muito legal, foi uma experiência bacana, porque a Herbert morreu, não existe mais, né? Alamo também. Alamo também. Quais Mas são foi os legal grandes eu ter estúdios que ido tem na hoje? Herbert Richards. Pô, elas um são dia. históricas, né? Eu não sei. Sim. A Alamo e a Herbert deviam ter quantos anos? Putz, todos. Eu lembro os filmes antigão. A tudo Herbert eles é que bem faziam. antiga, que minha memória é ruim. Eu fiz um vídeo no canal recente sobre a Herbert Richards e sobre o Herbert Richards, né? Quem era esse cara? Quem era esse cara? Cara, muito louco. Esse cara, pô, tem uns caras que são especiais demais. Ele era BR? Sim, com esse pois nome, é, ele eu era jurava, velho. eu só achava que não, antigamente tinha uma visão meio mágica, até porque o dono da Alamo era um inglês, escocês, então, porra, Herbert Richards também, Normal, é um gringo. é natural ser gringo. E não, ele era do interior de São Paulo, aí esse cara foi trabalhar no cinema, ele fotografava e tal, e não sei o que, fazia uns bicos de câmera, e aí o Walt Disney veio pro Brasil, e alguém chamou ele pra acompanhar o dia, pra filmar, registrar. O né? próprio Walt Disney veio. Que da hora. Porra, demais. E aí, só que aí os caras, ele fez uma certa amizade com o Walt Disney. E aí o Walt Disney falou, porra, vem conhecer os nossos estúdios lá em Los Angeles. Aí, porra, imagina, cara, naquela, sei lá, 1950, porra, você ir pra Los Angeles, puta Sim. trampo, difícil, não é que nem agora, que nem hoje, né? Aí o cara foi lá, obviamente ele não tinha um inglês mega Power Rangers, devia saber ali, mas obviamente não. Ninguém fala inglês nos anos 50 como se fala hoje, né? Sim. Aí ele foi lá e viu os estúdios. E aí foi a primeira vez que ele viu esse esquema de gravar vozes em cabines e tal. Cara, ele aprendeu no Walt Disney com o Walt Disney. Não é História demais? Foda. Não, história é foda. Aí ele veio pra cá, começou a trabalhar no cinema e o cara loucão falou, Porra, tinha como é que era o nome da grande produtora de filmes no Brasil, na época? Não sei se é Vera Cruz, é um nome conhecido, que faziam os filmes nacionais na época. E o cara, loucão, falou, vou fazer o meu filme. O cara abriu uma produtora naquela época sozinho, ele mesmo filmava, ele não sei o que e tal, blá, 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 e ele foi crescendo, aí teve um filme que ficou ruim, o som. Ele falou, puta, vamos regravar as cenas? Ele falou, não, vou dublar. Aí ele montou um estúdio de dublagem. Caralho. Lembrou do lance da Disney, montou o estúdio pra dublar o próprio filme dele. Aí vem as cagadas da vida, que os caras falam, é sorte. Mas ele podia não ter feito nada disso. Porra, o Walt Disney voltou, se encontrou com ele e tal, porra, viu que ele tinha um estúdio, falou, cara, eu tô pra trazer negócio aqui pro Brasil, pra gravar. Você não quer dublar pra mim? E aí ele Imagina começou... o Walt Disney. Fala assim, qual é o Wendel? Aí, vou te falar um bagulho aqui, mané. Vou trazer uns filmes aí da Disney. Meus filmes, assim, que modéstia à parte são maneiros. Tu não quer dublar, não? E aí o cara começou. E aí quando... Porra, aí de novo, né? O Jânio Quadros mandou uma lei lá
que tudo que passasse no Brasil, de fora, tinha que passar em português, tinha que passar dublado. Quem que tinha estúdio de dublagem no Brasil? Albert Richard. Aí o cara tomou conta, ele chegou a ter... Herbert Richard. Ele chegou a ter 95% do mercado. Caralho. O cara era muito fera. E, porra, e fez a infância ali, né? Aquelas vozes de muita gente. Porra, eu adorava. Eu fico Eu pensando, também. como será que uma empresa dessa acaba? Deve ter dado umas merda ali gerenciais Tem de tudo. gigantescas. Tem... Porque mercado existe até hoje, não é? Sim, muito. O mercado Mais até cresceu. que antes, né? Bem mais. O mercado tem muito trabalho. Dublagem foi um dos poucos mercados que em 2020 cresceram, prosperaram. É um negócio que tem muito trabalho. Cara, ali teve de tudo. Concorrência. O cara tinha um preço aqui, aí começa a abrir um monte de estúdio, você não vai dar o preço da Herbert Richards, porque você é o Zezinho. Aham. Então o teu preço é menor. Aí isso atrapalha um pouco. Impostos. Aí, exato, teve má gestão, teve gente que roubou lá Caralho. dentro. E tinha uma outra coisa, que isso derrubou a dublagem naquela época, especialmente a Herbert Richards. Ele contratava, carteira assinada, os dubladores. Aí o Silvio Santos, por exemplo, mandava uma novela para Herbert Richards. Aí ele tinha lá 100 pessoas no elenco, ele contratava 100 pessoas. Aí o Silvio Santos mandava outra novela e falava, mas tem que ser outro elenco, não pode repetir o elenco. Aí ele contratava mais 100. E não demitiu os outros. Então, às vezes demitia, mas às vezes para demitir era muito caro. Eu acho que eles começaram a não pagar. São maravilhosas no Brasil. Então, tipo, quebrou. O cara começou a não ter... Imagina, uma empresa, cara, 200 funcionários, é muita coisa, é muita gente. Aí começou a não pagar, sei lá, recolher os impostos. Aí neguinho entra na justiça, ganha, já tira não sei quanto. A margem de lucro do estúdio de dublagem, ela é baixa, ela é difícil. Então, tudo isso foi quebrando o cara. Entendi. E aí diz que quando ele ficou doente e tal, teve que se afastar. Aí foi pro espaço. de uma Ele vez. morreu? Ele morreu. Deve ter morrido, né? Lá em 50 ele já tava trabalhando há um tempo com esse bagulho. Sim, sim. E quando o cara morre também, eu acho Exato, fica difícil. Fica difícil. Mas a família dele deve estar bem. Eu imagino. Eu imagino que... Tomara. A Globo, cara, alugava os estúdios da Herbert Richards porque ele tinha também um set de filmagem. Então, filmes dos Trapalhões, séries, não sei o que, ele gravava lá. família Ele dele fazia tá muita muito coisa. bem, Ele fazia, tá era maneiro. bem grande a Herbert Richards. Maneiro. Hoje quais são os tem a Unidub, tem o que mais? O estúdio aí que, assim, relevante pegando... A Vox produzindo Mundi, bastante. que foi onde eu dirigi. Aham. O duro é que algumas pessoas vão falar, pô, o cara não me citou e tal. Não, fala Não, mas mas tá tudo bom, bem, olha só, eu vou limitar então, hein. Tem a Unidub, a Vox Mundi, Não, mas fala tudo mais bem. dois, vai. A Delarte, no Rio, Delarte, faz um trabalho bem... Eles são muito top. A TV Group, ou TV Group, que faz muitos ou todos os trabalhos da Disney, faz tanto no Rio quanto em São Paulo. São estúdios assim Que faz lá o bem top. Misca Musca Mickey Mouse, provavelmente, né? Eu acho que é um consenso no mundo que a dublagem brasileira é foda. Sim, o pessoal gosta muito. Né? Eu digo até fora do Mas do é país. consenso mesmo? Sim, sim. Então, a gente não tem muito esse problema de desrespeito artístico, entre aspas. Aí tem, eu acho. É? Tem muita dublagem ruim. Tem diretor de dublagem que às vezes não percebe o trabalho dele. Então ele fica vendo só movimento labial e boquinha. Não presta atenção em como foi dito, que palavra foi usada, se a adaptação está bem feita. Não presta atenção no tom. Por exemplo, tem filmes que ele é feito propositalmente num tom todo baixinho. O filme é todo aqui, assim. Então. Aí chega a dublagem e fala aqui. Entendi. Você acaba com a concepção que às vezes o diretor quis dar, filme de suspense. Isso não é algo que o dublador controla, né? É algo que tá na mão da direção artística da parada. Sim, Não tem como. o bom dublador ele até tem essa percepção, mas muitas vezes, porque dublar, você tá falando, lendo, ouvindo outra língua no ouvido, pensando na pausa, no ritmo, na palavra que vai usar. Você tá pensando num monte de coisa ao mesmo tempo e fazendo. Então, às vezes, você faz alguma coisa que tá um pouco fora do que é normal. Mas aí entra o diretor falando, não, cara, ó, baixa mais o tom, ó, a partir daqui tem um pouquinho mais de cinismo. O diretor tem que fazer esse ajuste fino. E quando o diretor não tem sensibilidade, percepção,
acaba dançando Tu já pouco a dirigiu dublagem. alguma dublagem? Sim, eu dirijo há 24 anos. Ah, Caralho. é? Pensei É. que tu fosse só dublador, porra. Então Não. então tu é muito mais brabo. Não, vixe, eu faço um monte de coisa, cara. Tu se dirige? Sim, É? sim. Normalmente as coisas que eu dublo, normalmente eu faço autodireção, que a gente Entendi. chama. Legal. E eu prefiro. Porque assim, no começo não, mas eu faço há tantos anos autodireção que hoje eu prefiro. Porque aí eu fico mais à vontade para fazer no meu ritmo. Tipo, eu erro mais. Quando tem alguém dirigindo, às vezes você arrisca mais contando que o diretor tá vendo. Aham. Quando você tá fazendo autodireção, eu tenho que manter o olho na tela quase que 100%. E então acho que isso permite com que eu faça melhor assim o Entendi. trabalho. Porque o diretor às vezes, e eu digo até como diretor, não me excluindo, mas às vezes você pega a letra e fala, pô, tá bom. Quando sou eu fazendo comigo mesmo, eu repito. E beleza, e repito, e repito, e repito. Aham. Então hoje Faz em dia eu sentido. prefiro fazer sozinho. Cara, existem. Tem umas dublagens que são. Você estava falando esse lance de respeitar o trabalho original e tal. Cara, eu acho que uma das dublagens mais foda que a gente tem hoje é do Rick e Morty. Cara, você acredita que eu nunca vi? Cara, é insano. Eu É porque vi, eu não vejo TV praticamente. É Então, muito Você nunca viu foda. Rick and Morty, cara? nunca, cara. Você É um bom acredita? desenho, é um bom desenho. Não, todo mundo fala, Além me de ser indica, um bom eu quero desenho, ver. a dublagem é algo que tu... Assim, e é justamente por isso que você tá falando. Tem, assim, em inglês, ele fala um monte de trocadilho, um monte de piadinha, um monte de palavrão e tal. E, cara, na dublagem, você não perde nada, sabe? Sim. É uma das poucas coisas que eu gosto de assistir. Eu prefiro assistir dublado. Aham. Isso é muito louco. Eu também tenho essa percepção. Desenho é uma parada que eu acho que dublado às vezes fica melhor do que Sim. se fosse o original. assim, Será que é porque a dublagem brasileira é muito foda? É, porque eu acho, exato, acho que. Porque em voz original, que é tipo. Sei lá, um desenho brasileiro. Você primeiro grava as vozes e aí depois desenha em cima, né? Então, Ah, é? é sempre assim, feito fora do país. Então, a gravação da voz original, ela, muitas vezes, você tem atores ali de teatro, atores variados, né? E aí, quando vai pra dublagem, é uma galera que é ator de voz. Então, esses caras tendem a fazer melhor, às vezes, do que quem já fez. Uhum. Não digo todos, ou de maneira geral. Ah. Mas a conta que nem a gente fazia um troço que era muito legal, cara. Chamava 31 Minutos. Vocês já viram? Não. Ah, é bom demais. Era um programa chileno. É tipo um Muppets bem pobre. Aham. Só que era muito criativo e um pouco politicamente incorreto. É muito legal. Bom, já gostei pra caralho. Cara, é muito legal. Chama 31 Minutos. E era feito por 6... Os manipuladores que faziam, né? Eram 6 caras. E aí, quando veio pra dublar, eles falaram... A gente quer 6 pessoas também fazendo tudo. Que nem a gente faz aqui. Mas eram muitos personagens? Muitos. Muito Tipo, mais do que 100 6. por episódios. Caralho! É. E era muito legal. E aí, o que É um bom aconteceu? exercício, né? Eu imagino. A criação deles e os personagens eram muito engraçados, mas a gente faz melhor do que eles. Porque eles são bonequeiros, estão fazendo 10 coisas ao mesmo tempo e tal. Então, eu acho que ficou muito legal, porque a gente manja de interpretar com a voz. Sim. E eles manjam de criar e manipular os bonecos. Então, eu acho que foi um casamento legal. E aí o cliente também falou, a gente fez a primeira temporada, aí na segunda eles falaram, vocês podem ter mais liberdade, tá? Porque a gente imitava um pouco o que eles faziam. Mete sotaque, pode fazer o que quiser. Nossa, aí foi divertido. Eu fazia um personagem que eu imitava o Gugu. De vez em quando eu imitava o Maluf. Aí a gente fazia sotaque mineiro, sotaque Bom, nordestino. contextualiza aqui pra... Exato, ficava público, né? divertido. Sim, sim. Então, tinha um personagem que era passa uma isso? bola. Então, não sei. Eu vi que na Netflix tem, acho que 3ª, 4ª e 5ª temporada, que aí foi dublado no meu estúdio, na Unidub. Ô, massa. Mas as 2 primeiras foi na Alamo e eu não sei onde tá, cara. Eu Alamo. queria Alamo muito ver. Não, das antigas. e o legal, assim, a 3ª, 4ª e 5ª são engraçadas, mas quando você assiste a 1ª e 2ª, tudo faz mais sentido, porque você conhece desde o início algumas gags, alguns Sim, negócios sim. assim. Cara, esse troço é muito legal. É muito legal. Dá pra ver que tipo, eu já sabia, né, que era muito, que, tipo, pra fazer um trabalho de dublagem você tem que ser um profissional. Sim. Mas deu pra ver muito explicitamente quando a Peach
Foi a Peach. Foi fazer o negócio Mortal Kombat. do Mortal Kombat. Eu sei que a direção de arte ali não ajudou. É fundamental. Não estava presente. Eles deram pra ela, faz do jeito que você quiser. Foi o que pareceu. Mas não, ela Tem sabe uma cantar, famosa ela não linha. sabe dublar, tá ligado? Vou Sim. equalizar sua cara. Então, tipo, essa é uma ideia muito ruim, né? Sim, equalizar, né? Tipo, Teve o Roger também dublando o Battlefield. Eu esqueci o nome. Tu lembra? Hard, não sei o quê. Hardline, teve o Roger também dublando. deu polêmica nesse que eu não fiquei sabendo. Não sei, não lembro. Mas a questão é que eu gosto da gente ter. Eu não gosto da gente ter pessoas que não estão treinadas pra dublar, dublando. Sim. Por outro lado, eu entendo que o objetivo ali era chamar atenção pro fato de que está havendo uma dublagem em português brasileiro, tá ligado? Aham. O que tu pensa disso? Cara, Teria feito diferente, cara. Óbvio, eu sei que tu teria feito dos diferente. famosos? É. Cara, várias coisas. Uma coisa ruim, por exemplo, eu acho que é o marketing decidir sobre questões artísticas. Tipo, normalmente o cara fala, vou botar o Igor porque, porra, ele tem não sei quantos seguidores, ele tá no programa X e bababi, bababá. Tá no hype. Exato. Então, vai trazer público. Muitas vezes não traz, porque às vezes o cara quer ver você aqui, não quer ver você dublando um personagem. Às vezes o fã do Igor não é o fã do filme em questão, Exato. do jogo, sei lá. Então, eu já acho ruim essa galera que não tem nem conhecimento de como funciona o processo decidir sobre algo, assim, sobre o tema. Então, eu acho isso Tem acontecido foda. muito isso? O marketing meio que dominar as produções? Sim, cada vez mais. É porque também tinha um lance assim, a Disney fez. A Disney tá fazendo, vamos fazer também. Só que aí a Disney contrata o Thiago Abravanel, por exemplo, né? Que, ator, o cara é bom, o cara é fera e tal. Que eu conheci ele criancinha. Caraca. Eu já levei ele pra passear em parque. Caralho! Eu namorei com a Silvia Bravanel, que era a tia dele, né? Caralho! Aí... Caralho, incrível. E, tipo, os caras marcam com o Thiago Abravanel 10 períodos de gravação. Aí vem a empresa X, pega alguém que não tem nada a ver, e que muitas vezes nem ator e marca uma diária só. Então, o cara tem um tempo muito menor para fazer um trabalho que ele nunca fez na vida. E aí, muitas vezes, isso acaba se prejudicando. E tem uma coisa que eu acho ruim também, tipo, nada contra o Luciano Huck, mas o Luciano Huck, você não consegue desvincular a voz dele do personagem. Você o tempo inteiro vê o Luciano Huck. Então, essa escolha, ela tem que ser bem feita. Por isso que é melhor usar atores, às vezes. Ou, o cara é um cantor, vamos botar um cantor que vai ficar legal, né? Vira uma licença gag, poética né? Um meme, ali, exato. Mas, porque senão você não desvincula. É que nem a Sabrina. Eu já dirigi ela 2 vezes. Mas o jeito que ela fala é muito marcante. Então você não compra aquele personagem que você está assistindo. E game é pior ainda, porque game depende de imersão. Se o tempo inteiro você tá vendo, sei lá, o Monark... a Peach ali. você não porque, assim, consegue ter a imersão. Né? A moça lá, que eu esqueci o nome, a personagem, ela não é baiana, claramente, mas ela fala como uma baiana o tempo inteiro, sabe? Então é um troço que tu fica, caralho, que Te tira, isso né? aqui. Em compensação, a dublagem ganhou um status melhor no meio artístico, na mídia e tal, em função de famosos dublarem. Então, por quê? Porque quando a Fernanda Montenegro fala... Pô, esse trabalho é incrível, é um trabalho de ator especial, esses caras são maravilhosos. Quando o Chico Anísio fala, a dublagem é a melhor escola pro ator, isso tem um impacto diferente do que eu falar 10 anos atrás. Então isso deu um status bacana pra dublagem. E, por exemplo, a galera, vamos ver o Bussunda fazer o Shrek, e aí saía falando do Mário Jorge, que era a voz do burrinho. Então, tudo isso eu acho que contribuiu. Colocou em mídia espontânea não só aquele filme, mas a dublagem como um todo. Assim, eu acho que o seu argumento tá certíssimo. Realmente é legal. Só que, se for pra fazer isso, faz direito, né? E a gente, mas, assim, a gente também dá bastante sorte que, a gente vive no país que tem o Fábio Porchat e aí ele faz o Olaf. Aquilo ali foi muito bom, né? Tem o Selton Mello fazendo
A nova onda do Imperador lá, o Sim, Cusco. é demais. Puta que O Selton pariu, Mello velho. dublou, né? Durante muitos anos, ele pagou as contas com dublagem. Ah, olha lá. Eu conheci o Selton quando eu tinha uns 8, 9 anos. A gente fez uma novela juntos na Bandeirantes. Caramba, faz tempo. Porra, se tu tinha 8, 9 anos, com todo respeito, Sim, faz tempo. faz quase 40 anos. Aí o Selton foi pro Rio e... O Selton tem uns 40 e poucos também? Não, ele tem, eu acho que ele tem um ano a mais que eu. Ele deve ter 47, 48. Interessante. Por aí, 47, 48. Desculpa, hein, Selton. E aí ele foi pro Rio, começou a fazer novela e tal, e aí tem um período da carreira do ator que é uma merda, que você não é adolescente, nem adulto, nem é criança e tal. E aí ele se encontrou ali na dublagem, começou a dublar bastante. Por isso que na Nova Onda do Imperador, não por isso, só porque ele é um grande ator, é um cara inteligente e tal, mas ele tinha um teve preparo, mais né? facilidade. Exato, ele já tinha um know-howzinho de Eu como perdi fazer. a conta de quantas vezes eu vi esse filme. Mas é muito engraçado, né? Porra, isso É muito bom. cara. Ah, e tinha uma questão fundamental. O Garcia Júnior, que dirigiu, ele, se eu não me engano foi ele que dirigiu, mas ele era responsável pela qualidade de dublagem da Disney durante muitos anos. Então esses filmes todos, esses clássicos Disney, ou ele dirigiu ou ele coordenava. Então você tem alguém que manja muito do negócio, facilita. E aí, por exemplo, sei lá, algum famoso que dublou aí. A Nova Onda do Imperador tem o... Tem o Selton Mello, tem a Marieta Severo, Isso. tem a voz do Esqueci Pátia. o nome do cara. É o... Vê aí, Serginho, o que é a voz Esqueci. do Pátia, que eu não lembro. Mas enfim, era o Garcia que escolhia. Então, Ele tinha um feeling pra fazia escolher. teste. Exato, ele sabe fazer, ele sabe escolher. Isso faz muita diferença, faz toda a diferença. E será que eles não quebraram, tipo, essas agências que contratam, que fazem esse job, não quebraram a cara o suficiente já? Não, eles não aprenderam ainda? Você falou que tá pior ainda o negócio. Não sei, Mais cara. marketing na parada. Eu não sei. Que loucura, né? Eu já dirigi muitos famosos, né, dublando, e de vez em quando você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer esse cara dublar, ou essa... Como que eu vou transformar um cara que nunca fez isso num exímio dublador? Mas eu tive alguns trabalhos legais. Então eu dirigi um filme chamado Deus Zebra, que tinha o Galhaço. Como é que é o nome dele? Bruno Galhaço. Bruno Galhaço. Eu sou muito ruim de nome. Ah, tudo bem. Tinha o Bruno Galhaço, a Cissa Guimarães, Matheus Nastergaile, Pô, lembrou do Matheus? Esse é bom, Nastergaile, esse uma é bom. outra mina que agora eu não lembro. Ah, o Evandro Mesquita e o João Gordo. Porra, ficou legal pra caramba. Ficou muito bom o João Gordo. Por quê? O João Gordo tinha tudo a ver com o personagem. Entendi. O Matheus Nastergaile era um puta ator, né? Então ele Tinha arrebentou lá. Então ficou muito legal o filme.